Fala família Palmeiras, uma ótima terça-feira para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com as últimas notícias dessa preparação do Palmeiras para o jogo contra o Al-Ahly, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para as informações. Vamos pro Palmeiras. Então a gente falou do Botafogo e da volta aos treinos, né? Ou melhor, aos trabalhos, né? Porque foi um dia só. O Palmeiras também viveu a mesma realidade. Afinal, estreou... Foi no mesmo dia, não foi? O Palmeiras jogou um pouco mais cedo, né? Jogou às 7 e depois o Botafogo jogou às 11. É. Foi segunda ou foi domingo? Foi domingo. Foi domingo. Eu tô um pouco perdida aqui e assim seguirei até o final da competição. Me desculpem. Vamos lá. Palmeiras voltou então aos trabalhos depois da estreia. Já falamos aqui algumas vezes, embora o resultado... A gente está pulando um Flu, tá? Porque a gente está falando muito do Palmeiras enfrentando um europeu e da performance, mas o Flu tem o mesmo desafio hoje. Tem. O Flu estreia contra o Dortmund. Mais difícil. Eu acho mais difícil, né? Eu também acho. Mas, de qualquer maneira, até aqui, a gente só tem esse exemplo. Como... Ontem a gente teve o Boca, mas como brasileiro, né? É o único a enfrentar de cara um europeu e fez bonito. Podia ter vencido a partida contra o Porto, o Palmeiras. Próximo desafio, Al-Ahly. E já treina para essa sequência, lógico. Esse treino foi só de quem não jogou. É igual o Botafogo, né? Mesma programação, mais ou menos. É normal. O Palmeiras vai ter que ganhar do Al-Ahly e do Inter de Miami por um número maior de gols do que o Porto provavelmente vai ganhar. Mas... também não vamos garantir que o Porto vai ganhar, hein? Então... Vocês estão achando bem ruim, né? Eu não tô achando isso aí não, minha gente. Não achei isso aí não, mas vamos lá. Não, assim, Porto e Benfica. O Benfica se recuperou ontem, mas porque o Boca caiu de produção muito no final do jogo. Né? Aliás, dois, né? Só que depois de um expulso, o Benfica busca o resultado. Caiu muito de produção. E o Porto também fez um jogo fraco contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras poderia ter vencido. Gente, mas a gente não elogiou o Gustavo Gomes? Não, a gente elogiou o goleiro do Porto. Não, o Gustavo Gomes foi melhor jogador do jogo foi o goleiro reserva do Porto. Né? Não, Mora também foi muito bem. Tem vários destaques, mas o placar foi determinado pela atuação do goleiro do Porto. Ou seja, o Palmeiras jogou melhor do que o Porto. O Palmeiras era para ter vencido o Porto e o Palmeiras só... O Everton fez defesas também, mas assim, o Palmeiras só não venceu o Porto porque o goleiro do Porto foi o melhor jogador da partida. Mas ficou para mim que o Palmeiras é melhor do que o Porto. Não, jogou melhor. Em desempenho, o Palmeiras foi melhor, também concordo. É que eu não acho o Porto essa baba. Não, você vê que começa o jogo, o Porto... Olha a saída de bola, que bonita. Eu gosto muito dessa saída de bola. Esse lance é um dos lances perigosos, não conta como finalização a gol. Não, mas é um lance de muito perigo. Entendeu? Acho que foi o que o Vini destacou ontem, né, Vini? Que era um lance, inclusive, do preferido do Estevão, né? A jogada preferida. Então, assim, ó o Mora aí. Tem o Porto tinha essa bola forte também. Isso aí, no caso, foi o Palmeiras contra. Mas, assim, a bola aérea do Porto era forte. Mas o Palmeiras jogou melhor. O Palmeiras merecia ganhar. E eu acho até que o time não é que só jogou melhor. O Palmeiras é melhor do que o Porto. Eu queria ver as condições ideais, Vini, desculpa. Quais são as condições ideais? O Porto vive uma crise política, mas é isso, claro. Dinheiro, não estou falando que o Palmeiras é melhor que o Porto para sempre, na eternidade. Até acho que o Palmeiras é maior que o Porto também, eu acho que faz frente. Faz frente não. O Palmeiras é maior que o Porto. Mundialmente, o Palmeiras é maior que o Porto. Maior que o Porto. O Palmeiras é o maior vencedor de títulos no Brasil. O Palmeiras tem mais títulos na América do Sul do que o Porto tem em Champions, porque os adversários são mais difíceis. São bem mais difíceis. Porque o Palmeiras é maior na América do Sul que o Porto é na Europa. Sim, com certeza, concordamos. O maior vencedor de Portugal nem é o Porto. A maior expressão continental é do Palmeiras, sem dúvida. Isso, então, assim, o Palmeiras, na história do futebol, ainda que a história seja eurocentrista, o Palmeiras é maior do que o Porto. Nossa, mas a gente está numa prateleira abaixo. Desculpa, Vini, o futebol sul-americano está numa prateleira abaixo, né? Aí quando a gente compara, o Palmeiras é maior no continente do que o Porto, beleza. Mas quando a gente compara normalmente, o futebol sul-americano está na prateleira abaixo. Tudo bem, mas normalmente o Palmeiras entra todos os campeonatos na América do Sul que entra para ser campeão. Mari, eu acho...
que a América do Sul está uma prateleira abaixo em relação à Europa, sim. Agora, o Campeonato Brasileiro, para mim, é mais forte do que o Campeonato Português. Concordamos, beleza. O Palmeiras, jogando o Campeonato Português, para mim, brigaria para ser campeão ano sim, ano não. Ele faz isso no Brasil já. Faz isso no Brasil. O Porto, especialmente esse Porto, que não vive boa fase, que foi terceiro colocado na competição nacional. Se esse time jogar o Campeonato Brasileiro, eu sei que tem aquele meme todo, vamos falar de nível técnico, traz o Porto para jogar aqui. Eu acho não vamos exagerar, mas assim, vai suar para ganhar do Mirassol lá em Mirassol, vai. Vocês estão amando falar essa comparação, né? Vocês estão adorando. Vocês estão amando. Vamos ouvir o Flaco, então, porque, segundo ele, o Palmeiras está num bom caminho. Fizemos muito melhor jogo que eles, demonstramos o que é Palmeiras, né? Dentro e fora do campo também. E, cara, foi um jogo bom, mas acho que temos melhorar algumas coisas pro próximo e estamos em bom caminho, se Deus quiser. Foi muito especial pra gente sentir esse apoio da torcida, longe de casa, né? E acho que tem umas 35 mil pessoas ali do Palmeiras e é emocionante, cara. É incrível e dá um extra sempre pra motivar a gente. Acho que mostrou que é o Palmeiras, sim. Eu também. Podia ter mostrado mais. Podia. Ficou faltando a bola entrar. Exatamente. Podia ter sido a vitória. O Palmeiras podia ter tido a vitória que falta para um clube sul-americano, e aí essa diferença entre Europa e sul-americanos fica muito claro, que não acontece desde 2012 numa competição FIFA. Então o Palmeiras não conseguiu, né? O Botafogo não enfrentou o europeu, o Boca... O empate, o Palmeiras precisa vencer. Agora precisa ganhar esse e o outro jogo para encaminhar a classificação. Se ele fizer 7 pontos, ele está classificado. Alguma perspectiva de mudança? Acho que é cedo ainda, né? O que dá pra gente ter certeza é uma confirmação daquilo que a gente já sabia. O Paulinho não está apto para jogar. E essa é uma discussão que precisa ser colocada, porque dia 15 de julho o pau vai torar aqui, né? No Brasil. Não é isso? Isso, volta tudo. Tem Corinthians, volta 8 jogos por semana e tal. Então, se é para levar o Paulinho meia boca, por que não intensificou o tratamento dele e deixou no Brasil? Precisa ter coragem também para tomar essas decisões. Porque acho que provavelmente você teria que deixar uma estrutura para ele. Então, os profissionais que viajaram para cuidar dos outros jogadores teriam que ficar, alguns deles aqui, para cuidar de um cara. Então, normalmente você leva o cara e cuida dele lá. Com todo mundo lá, entendeu? Me parece essa situação. Ele não está apto. Você percebe. Por que não está apto? Não é só o desempenho em campo. Você entra, o cara entra afogado, né? Que é pouco tempo para fazer as coisas acontecerem. Tem o modelo tático também, que é o segundo passo que eu vou falar. Mas ele não consegue desempenhar. Ontem teve treinamento. Quem não jogou muitos minutos contra o Porto foi a campo. Os que jogaram mais ficaram fora fazendo recuperação. Paulinho ficou fazendo recuperação. E ele jogou quanto tempo? Quantos minutos ele jogou? Entrou no segundo 30, tempo? 30, talvez, para ser bem otimista. Não lembro exatamente quantos minutos ele jogou. Entendeu? Então é um cara que faz muita falta. Muita falta. Porque é um jogador muito diferente. Ele faz muita falta. Olhando para frente, talvez, olhando na volta, não só o Mundial... Vai continuar a mesma coisa. E aí, você não tem o Estevão, né? Então... exatamente. A necessidade de jogadores melhores, né, vai aumentar, né? Mais precisamente 24 minutos ele jogou. 24. O cara jogou 24 minutos e não foi treinar ontem. Né? Vamos ver como vai ser o dia hoje. Perspectiva de mudança. O que o Al-Ahly tem que o Porto não tem? Né? O Al-Ahly é um time de transição, de saída rápida. Né? O Ashur está fora da competição. Tem o Zizou, que é bom jogador, e tem o Trezeguet, que também recebeu esse nome por causa do ídolo francês. Né? São dois jogadores de qualidade ali. O Zizou perdeu o pênalti. Vou repetir a piada. Poderia ser contratado pelo Palmeiras. Né? Isso é uma marca, certo? Agora, para mim, a discussão não é esse negócio de repertório. Um cara não entende o modelo do treinador, fica falando disso que nem uma maritaca. Repete.
O modelo do treinador que o treinador do Palmeiras impõe ao time é associações laterais pelo lado do campo, transição rápida, bola parada, intensidade. E agora ele colocou marcação alta. Que contra o Porto funcionou. Não funcionou porque o Estevão, infelizmente, perdeu o gol logo nos 3 minutos de jogo, que teria mudado a concepção do jogo. Você não vai ver o Palmeiras trocando passe no meio. O Abel não acredita nisso. Não acredita em individualidade. E cada um tem um jeito de jogar, não tem uma verdade só. Então, ele acredita em coisas coletivas. A pergunta é, com esses jogadores, seria melhor fazer de outro jeito? Está tão impregnado a questão Abel, Palmeiras, essa simbiose, e ao que tudo indica até 27. Então, se você palmeirense está de saco cheio, prepare-se. Se você que não é palmeirense também está de saco cheio, prepare-se. Tudo indica que será até 27. Pelas palavras dele, pela forma como ele trata o clube, né? Então, contra o Al-Ahly, é preciso que os jogadores que vêm de trás, pode ser até o Bruno Fux, pode ser o Rios, pode ser o Martínez. Espero que entre o Martínez e não o Aníbal, por causa do passe. O Palmeiras precisa acertar, achar os passes para colocar o Vitor Roque, que seja o Estevão, em condições de finalizar. E o jogador que o Abel escolheu para fazer isso, o Maurício, errou quase tudo. Isso eu tenho dificuldade de entender, porque ele é bom jogador. Claro. Tudo bem, ele não é meia tipo Garro, tipo Valdívia, certo? Mas ele é um cara técnico, de boa técnica, de passe. E ele errou tudo. Passe era na frente, ele dava atrás. Passe era atrás, ele dava na frente. Se não melhorar isso, vai passar perrengue contra o Al-Ahly, porque não imagino que o Al-Ahly vai sair para jogar contra o Palmeiras depois do que ele viu contra o Porto. Esse lance do Paulinho é um tanto quanto estranho, porque assim, normalmente numa sequência de jogos, quem joga menos de 45, ele é tratado de uma maneira igual aos demais. Amanhã tem treino, amigo. 20 minutos é normal. Só tem regenerativo, por exemplo, quem jogou mais de 45. Então, o fato dele não treinar tal, tem algo ali que não tá legal. Controle de carga, vai fazer tratamento, tá com dor. Isso. E lembrando que o site Nosso Palestra tinha informado de que sim, quando batesse no Brasil, não estaria descartada uma possibilidade de uma nova cirurgia, que é quando vai voltar essa loucura do nosso calendário, como o Massa disse, e ele poderia entrar numa cirurgia de novo e tudo mais, para tentar alguma reconstrução. Porque tá claro que o que foi feito não deu certo, cara. Isso é fato. Não deu certo. Nós estamos no mês 6. Já são 7 meses de cirurgia. Uma cirurgia de osso. Ele teve uma fratura. Um cara de 24 anos só, gente. Você entende? Então, assim, a explicação que eu recebo e recebi é que, olha, é complexo, é a tal da canelite, é uma inflamação na membrana, se não cuidar pode piorar, é por isso que gerou o estresse. O Palmeiras assume o Paulinho a partir de janeiro, ok? Né? Então, tudo bem, ele tem contrato de 4 anos, eu nem estou aqui falando de nada disso, de contrato, bichado, essas coisas que as pessoas usam, esses termos ridículos, né? Mas tá claro que aquilo que o Palmeiras pensou não funcionou. Muito porque ser humano é assim. O organismo, às vezes, não anda junto com o que a gente pensa. Mas era um procedimento simples, cara. Não é um procedimento difícil, a cirurgia em si. Né? Mas não há informação que possa ser alguma outra coisa além de... Não. Não tem, não está no cenário. Dor no lugar, na canela. Ele jogou com dores um bom tempo no Atlético, né? E isso agravou, evidentemente, a lesão. Por isso chegou a ponto da cirurgia. Chegou a ponto da cirurgia, mas ele continua sentindo dores na região, na mesma região. Não, a minha pergunta é que, sei lá, na verdade o cara tem outra coisa que não tem nada a ver aí com seria um erro de diagnóstico, sim, aí é... Não é o caso, né? Não é, a informação não é essa. E me parece ser um negócio que qualquer movimento que ele faça, arranque, corrida, velocidade, qualquer coisa... Ele jogar, né? Sente dor, cara, não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu?
Agora, então, posto isso, Arnaldo, e ele entrou um pouquinho, né? Entrou lá 24 minutos e tal. Estamos no meio do Mundial. Não dá para pensar que tal, tudo bem, o cara não vai jogar agora, tem o Brasileiro, tem Libertadores, tem 1000 outras coisas depois. Não dá para pensar no Palmeiras tática, sem ele. Né? Pois é, essa questão. Não dá pra, cara, ele é mundial, tem mais 7 jogos, ou sei lá quantos o Palmeiras vai fazer. Não dá para pensar num time que não tenha ele? Eu acho que o Abel, acho que desde o jogo com o São Paulo, ele desistiu de pensar no Palmeiras com o Paulinho de titular, né? Ele começou jogando com o São Paulo, foi o único jogo, né? Começou jogando como titular, não me engano. Sim, jogou 60 resistiu minutos. bem, parecia que dali era uma sequência de... Para mais minutos. Para mais minutos. E eu acho que desde então, quando ele volta a sentir, o Abel... A questão é que mesmo sem o Paulinho, talvez o Abel não tenha achado a engrenagem ainda ideal para Vitor Roque, para essa nova formação do Palmeiras. É o que o Marcinho vem falando, né? Não achou. E esse jogo contra o Al-Ahly tem uma conotação diferente. Só rapidinho, porque o Everton tá falando. Então a gente vai rapidinho com ele ao vivo e a gente volta para completar. Olha ele falando aí. Fazendo um excelente trabalho. E a gente aqui também tem trabalhado firme aqui todos os dias aqui nesse calor que tá. Mas feliz de estar aqui. Feliz aí. Acho que faltou um detalhezinho nesse primeiro jogo para nós, que a equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido no nosso dia a dia aqui nessa semana de treino. Agora é poder corrigir para que no próximo jogo a gente possa aí, se Deus quiser, sair com a vitória. O Everton, a gente tem falado muito sobre essa diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Se debateu muito isso antes de Palmeiras e Porto. Só que o Palmeiras criou muito, jogou de igual para igual, se não foi superior. Você acha que essa primeira partida do Verdão provou que talvez essa distância não seja tão grande assim? Dá para encarar os europeus? Cara, eu acho que a gente sabe que toda partida tem sua dificuldade. Acho que não é porque é europeu, enfim... o sul-americano, o asiático, todas as equipes vão trazer a sua dificuldade. O futebol é 11 contra 11, sabe que ninguém dá nada de graça para ninguém, todo mundo tem informação de todas as equipes, ninguém vai para campo agora sem informação nenhuma, sabe exatamente como as equipes jogam, isso traz muita dificuldade. Agora eu acho que foi um bom jogo competitivo, a gente viu que ligando o nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem, né, contra qualquer equipe. Então eu acho que para a estreia também, que é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, acho que foi um bom jogo e faltou o detalhe ali que foi o gol, e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar, sabendo que o próximo jogo não é contra o europeu, mas sem dúvida nenhuma vai ser a mesma dificuldade que foi no primeiro jogo. É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições, então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa, né, ter sucesso tanto defensivamente como ofensivamente para fazer gol e não tomar e sair com a vitória. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE fazendo uma análise desse empate do Palmeiras no Mundial de Clubes. Abre aspas para a matéria: Palmeiras empolga em casa, nos Estados Unidos, mas a estreia na Copa de Clubes e deixa gosto amargo. Verdão teve momentos de domínio contra o Porto, só que esbarrou nas chances desperdiçadas para ficar sem a vitória em uma boa atuação em um estádio cheio de torcedores palmeirenses. A sensação de que o Palmeiras deixou era de que talvez tenha sido o jogo em que um brasileiro ficou mais próximo de vencer um europeu na última década. Com a maioria dos 46 mil torcedores presentes no jogo, a equipe de Abel teve um ambiente a seu favor e as melhores chances. Em boa parte do tempo, o barulho nas arquibancadas fazia parecer que o duelo não era nos Estados Unidos, mas sim no Allianz Parque. Das 14 finalizações alviverdes, uma parou na trave, 2 passaram rente à meta e 4 foram defendidas pelo goleiro Cláudio Ramos, sendo 2 delas intervenções difíceis. O Everton também teve que trabalhar, mas o Palmeiras foi o melhor na maior parte do tempo. As principais novidades na escalação para a partida foram as entradas de Aníbal no lugar de Emiliano e Maurício vencendo a disputa com Facundo Torres. Felipe Anderson fez a ala, com Estevão Maurício por dentro, atrás Vitor Roque. Estevão foi muito acionado na partida, mas concluiu mal as jogadas e deu lugar para Paulinho. Alan ocupou o lugar de Felipe Anderson e Rafael Veiga substituiu Maurício para o abafa final. Flaco Lopes entrou no lugar de Vitor Roque, só que a trave e o goleiro salvaram o Porto na pressão dos minutos finais.
A torcida tentou ajudar aumentando o barulho, mas acabou não sendo suficiente. Para efeito de classificação, o Palmeiras se garante no mata-mata com 2 vitórias, ou seja, não há um desespero quanto a isso. Mas o gosto é amargo porque pelo volume apresentado, com mais posse de bola, 52-48, mais finalizações, 14-10, mais tiros no alvo, 6-2, o Verdão poderia ter iniciado sua trajetória no Mundial com uma vitória. O alento é que o desempenho mostrou por que a equipe de Abel Ferreira foi tratada pelos adversários como a mais complicada do Grupo A. Enfim, essa foi uma matéria aí do GE.com. Palmeiras super favorito para o confronto contra o Al-Ahly e o Inter Miami nas 2 próximas rodadas. Lembrando, o jogo será na quinta-feira, às 13 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!